Olá pessoal, tudo bem com você? Olha, que bom que você está com a gente aqui no programa Deus na Família. E eu estou aqui com o Dr. Elias Oliveira, aqui da Nato Farma. A Nato Farma é a sua farmácia de manipulação. Já há muitos anos, muitos de vocês já conhecem o Dr. Elias, mas a gente quer cumprimentar. Tudo bom, Dr. Elias? Tudo bem, um prazer, pastor. Prazer é nosso, tá? Igualmente. É um parceiro conosco já há muitos anos. Amém. E também é um parceiro de Paraná, por quê? Porque é uma farmácia que não só presta serviço de medicação, né, de qualidade, né, de produzir receitas de qualidade aí para todos de Paraná e até o pessoal da região, vocês sabem disso, mas também como médico, farmacêutico, clínico, é importante está tirando muitas vezes as dúvidas das pessoas, porque até eu estava falando com o pessoal aqui, pensando, eu acho que a falta de informação é a doença que mais mata. Será que é isso? Ajuda as pessoas muitas vezes não têm a informação que precisam, têm medo de perguntar. É verdade, pastor Josias. A falta de informação sempre foi um problema em todos os aspectos, né? Nós vimos que, voltando até um pouquinho, naquele início da pandemia, quando as pessoas não tinham informação, a classe médica, o grupo de profissionais que estavam atuando nesse processo, as pessoas chegavam ao hospital, os mandavam, volte, fique em casa, quando você estiver passando, sentir febre, começar a passar mal, depois de um dia, 2, 3 dias, você volta. Infelizmente, muitas pessoas realmente não conseguiram voltar à vida por causa disso. Então, a falta de informação, a falta de conhecimento, né? Então, isso nós estamos falando, mencionando um fato que aconteceu. E a falta de conhecimento, ela pode ser para todo mundo. Uhum. Não é somente seja para profissionais, para pessoas leigas, em todos os aspectos, até em todos os campos da vida, com relação à família, a falta de informação, com relação à vida profissional também, é algo também que realmente tudo na vida precisa de informação. Eu creio que esse é uma das coisas importantes para a nossa vida. Muitas vezes, eu não sei, mas eu acho que, eu estou falando como um paciente, alguém, muitas vezes, acontece muitas vezes do próprio médico falhar na informação, vamos pensar assim, porque muitas vezes, igual você falou, um médico que trabalha numa área, no setor público, que ele tem 50 pessoas para atender num dia, né? Entendeu? É complicado você chegar no médico e o médico já nem olhar no seu rosto e já querer anotar ali o que está sentindo e vice-versa, do que aquele médico que realmente ele senta, ele explica, ele mostra, né, o que está acontecendo. Tem também essa dificuldade aí, né, que os médicos enfrentam muitas vezes isso, né? Não é que eles não querem, é que Sim. muitas vezes eles são pressionados pelo tempo porque tem que atender a demanda. A demanda. Eu concordo com você. Eu acho que em todas as áreas, eu acho que se a demanda, se a procura, ela se torna muito grande a ponto daquele profissional, nós estamos falando da área médica, na nossa área, por exemplo, eu como farmacêutico clínico, na área também de magistral, na área que é a farmácia de manipulação, ou como farmacêutico clínico na área de dispensação, se nós tivermos uma lotação acima daquilo, uma demanda muito grande, nós temos que tomar muito mais cuidado nesse período. Uhum. Por quê? Porque a qualidade, a tendência é cair. Você entendeu? Esse final de ano eu fiquei com meu cunhado, ele é médico lá em Goiânia, e teve um momento lá que assim, muito preocupante, onde até nós fomos lá onde ele estava, e tinha aproximadamente 100 pessoas para 2 profissionais atender. Depois, isso por volta de 9, 10 horas. Quando chegou mais ou menos 11 horas, chegou a 160 pessoas. E só para 2 profissionais atender. Você imagina, aí como é que se você calcular esse tempo, esse período para 8 horas, de 6 a 8 horas de trabalho, não dá para você fazer um trabalho com excelência, você entendeu? E aí ele estava comentando, ele comentou, falou, olha, é quase impossível, né, a gente poder fazer um trabalho com excelência numa condição dessa. Às vezes, tem hora que você tem que realmente reconhecer e falar, olha, precisa de mais gente, precisa porque não dá para fazer desse jeito. Nessa pandemia, eu vejo que os profissionais da área de saúde, os próprios médicos, sofreram muito, deram o seu sangue, deram a sua vida em função dessas coisas, porque foi
tanta loucura. E graças a Deus, eu acho que deve ter tido vários erros, mas também em função de toda essa movimentação que aconteceu, e isso se tornou-se quase insignificante, não as vidas insignificantes, mas considerando que não tinha gente, não tinha profissionais para poder atender essa demanda. Eu não sei se você se lembra, as UTIs aqui teve momentos, as UTI todas lotadas, Ji-Paraná, Cacoal, Porto Velho, chegou aquela loucura, então não tinha mais onde colocar as pessoas. Graças a Deus esse momento passou e o que a gente espera é que não volte mais. Nunca mais. Apesar que estão tendo uma previsão pessimista que para 2023 estão dizendo que isso pode voltar novamente, mas vamos pedir a Deus que isso não volte. Né? Eu acho que eu tô com mais fé também, eu tô com Amém. mais esperança, é o que nós esperamos. Né? Uma coisa interessante, farmácia de manipulação não tem jeito, eu tô chegando nos 50, então não vai ter jeito. É reposição hormonal, né? Praticamente é o seguinte, chegando nos 50 você vai visitar uma farmácia de manipulação, não tem jeito, né? Porque a reposição hormonal, ela é um bem necessário. Um bem necessário, é isso mesmo. Na verdade, pastor Josias, esse processo, você mencionou dos 50, nas mulheres acontece um pouquinho mais cedo, pode ocorrer a partir dos 40, tem outros casos que são prematuros, esse climatério começa entre até os 35, de 40 anos, então quer dizer que é bem mais cedo. E até tem outras mulheres que chegam até os 50 anos, mas em média é dessa faixa dos 40 até os 50 anos vai acontecer isso. E nesse período é onde vai ser necessário, né, a presença, se utilizar realmente uma reposição. Como você mencionou, a própria palavra já diz, reposição. Por que é reposição? Porque o corpo não vai produzir mais aqueles hormônios. O hormônio é a fonte da juventude. Eu sempre digo o seguinte, que o hormônio é a fonte da juventude. Através dos hormônios é onde tem todo o equilíbrio do nosso corpo. Quando começa a tirar os hormônios, onde começam a vir todas as problemáticas. Eu vou mencionar algumas coisas aqui, pelo menos a falta do hormônio, quando a mulher começa a entrar naquele período, que é aquele declínio, que é aquele climatério, que é aquela fase onde aquele período fértil da mulher, aquela fase também chamada de reprodução, ela vai começando a cessar e vai parar. Quer dizer que nesse período a menstruação também não vai vir mais, ou ela começa a cessar, pode vir um período, pode vir um fluxo maior, pode vir um fluxo menor, mas de uma certa forma vai cessar esse período. Esse é o período. Por que isso acontece? Porque os níveis de hormônio desta mulher, ele começou a diminuir, chegou a um limite de, assim, muito baixo, você entendeu? E nessa fase ocorrem várias transformações. É onde acontece aquilo, assim, as mudanças comportamentais. As mulheres ficam normalmente muito irritadas. Aquelas ondas de calor, também chamada de fogachos, aqueles sintomas que, sabe, ela está no ar-condicionado e começa a transpirar, está num período, sabe, não tem lugares assim, bons para poder ficar, porque sempre está transpirando. Outra coisa, sente também, muitas delas também têm quadros de cefaleia, dor de cabeça, chega a processos de depressão, mudança na relação do casal também, porque a mudança de humor dessa mulher muda muito e isso também interfere muito no relacionamento. E isso eu queria até focar um pouquinho essa questão aí, porque as mulheres, nesse caso, e os maridos precisam ser um pouco mais compreensivos. Por quê? Porque tem que entender que é um momento que está acontecendo. E esses cuidados, quando faz-se essa reposição, você começa a voltar a reequilibrar esses hormônios. Esse hormônio no organismo. Existem duas maneiras que nós podemos fazer isso. Hoje a medicina ela tem duas maneiras. Uma através dos hormônios químicos, outra dos fito-hormônios. Nós entendemos que tem ganhado muito espaço, principalmente aqueles hormônios que são fito-hormônios, que são aqueles hormônios extraídos de plantas, aqueles hormônios naturais. Inclusive os grandes laboratórios hoje também já estão produzindo esses hormônios. Então você vê que foi um avanço. Então, e isso traz realmente uma segurança maior para essas pessoas, para aquelas pessoas que querem algo que não seja tão agressivo. Você está entendendo? É lógico que tem que ter todo um contexto, tem que ter uma análise desse processo. Esse profissional, seja um profissional médico ou um farmacêutico clínico, ele vai ter que fazer essa análise dessa pessoa para poder ver os resultados, para poder ver se daí para frente pode ser qual vai ser o critério que vai ser utilizado. Você está entendendo? Se tem um histórico, se essa pessoa teve um histórico, por exemplo, de um câncer de colo uterino, um câncer
de mamário. Então, tudo isso tem que ser feito uma avaliação antes de utilizar isso aí. Você entendeu? Mas, de uma certa forma, essas substâncias é fundamental. Ela é vital. Ela faz uma transformação positiva. Aquilo que estava começando a cair, ela muda radicalmente a vida. Tem. Isso, só para a gente fechar, por causa do nosso tempo, tá bom? Que agora toda semana a gente vai ter novidades aqui, com certeza, com o Dr. Elias Oliveira. Mas fala comigo assim, isso aí já entra dentro daquela questão, lembra? Porque, querendo ou não, o maior atendimento, não sei se dos maiores, mas o maior atendimento é menopausa mesmo? Assim, a menopausa principalmente na manipulação, sempre a menopausa é um dos maiores atendimentos? Nós temos, na nossa área não, nós temos muitas, é uma das grandes áreas também. Por isso que eu queria falar menopausa por causa do nosso público, né? Nosso público, mas é um dos grandes, principalmente assim, a população está caminhando cada vez mais para isso. Por quê? Porque está havendo um envelhecimento da população. Então, são essas coisas. Mas ainda hoje a gente tem considerado, tem observado ainda hipertensão. Hipertensão é um dos maiores focos que nós temos hoje. Outra coisa também que tem essa mudança que está acontecendo, que é a reposição hormonal, seja masculina ou feminina, porque hoje nós falamos um pouco da feminina, no próximo a gente vai falar da feminina, certo? Hoje também a questão de depressão, por exemplo, essas áreas de ansiedade, depressão, esse tipo de comportamento, essas mudanças que está acontecendo, o que nós passamos também refletiu muito. Então, isso também é uma área que no nosso setor hoje, magistral ou farmácia de manipulação, tem tido uma demanda muito grande. Tá bom, então vamos fazer o seguinte, no próximo programa o senhor vai falar sobre menopausa? Nós começamos a falar um pouco hoje, podemos falar um pouco mais. Por causa do horário, eu vi lá que o nosso horário já foi, mas então você tem que ficar ligado, porque a partir de agora, toda semana, o Dr. Elias Oliveira vai estar aqui conosco, né, diretamente aqui da Nato Farma, a sua farmácia de manipulação, você já sabe disso, vai estar conosco aqui no programa Deus na Família, dando dicas de saúde para você, tá bom? Fechado? Fechado. Um prazer, pastor. Então, estamos juntos, então. Sim. Até a próxima semana, se Deus quiser. Até a próxima semana. E aí a gente vai estar conversando mais sobre isso, ok? Legal. Será um prazer. Bom? Valeu. Obrigado, Deus abençoe você, gente. Até a nossa próxima transmissão. Fiquem todos com Deus. Tchau.